pessoa me fez a seguinte pergunta: realmente, de verdade, Cristiane, existe algum relacionamento saudável? Aquele relacionamento saudável de verdade? E ela me fez essa pergunta num tom assim de desesperança. Sabe quando a pessoa já tá sem esperança de achar que aquilo seria possível? Visto que desde a infância, desde lá de quando ela era criança, que ela estava adaptada, porque na verdade nós nos adaptamos a algumas situações, ela estava adaptada a ter relacionamentos extremamente tóxicos e problemáticos. Começou lá, né, na estrutura familiar, ela via pai e mãe brigando muito, era assim, brigas perto das crianças, e mesmo quando eles tentavam não brigar perto dos filhos, ela sempre falava que ficava aquele clima no ar, sabe, assim, de que algo está errado. E ela cresceu achando que aquilo era certo. E desde a adolescência que ela passou a ter relacionamentos extremamente conturbados. Falta de respeito, ciúmes, e ela falava que ciúmes pra ela era prova de amor, porque se a pessoa não sente ciúmes é porque não ama, enfim. Então ela tinha vários pensamentos disfuncionais, ou seja, ela acreditava que algo realmente era bom, porque ela cresceu tendo a única história que ela conhecia era aquela que ela viveu, né? Ela viveu uma história ali de achar que relacionamento é isso, é problema, é traição, é brigas. E foi muito interessante o caso dela, porque quando ela começou o tratamento de autoconhecimento, de entender de onde vinha tudo isso, que vinha lá da infância, de tudo que ela aprendeu, porque o nosso cérebro, gente, ele está em constante aprendizado, né? Então, tudo aquilo que vai sendo repetido pra gente é familiar. Então, é conhecido. Então, se aquilo é familiar pra mim, é sinal que aquilo é conhecido. Então, o que ela tinha sempre? Relacionamentos conturbados, porque era o que ela conhecia. E quando ela começou a se tratar, que ela percebeu que aquilo não era natural, que aquilo não era bom, ela falou que ela conseguiu finalmente ter uma relação saudável. E foi muito interessante, porque quando ela passou a ter essa relação saudável, o que aconteceu? Ela começou a achar estranho. Ela falou, parece que falta alguma coisa. E ela trouxe a seguinte questão: é a primeira vez que eu estou tendo um relacionamento saudável, e a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa faltando. Porque era uma relação tranquila, era uma relação estável, amena, de paz, de tranquilidade. E ela estranhou tudo isso. Porque o que ela estava acostumada? Com o turbilhão, com os problemas, com o chegar, com a pessoa ficar olhando o celular, ficar buscando, ela também fazendo a mesma coisa. E quando ela começou a perceber que não era necessário agir daquela forma, ela começou a achar estranho, porque aquilo não era conhecido para ela. E quantos de nós temos isso, né? Às vezes nós entramos numa relação problemática, terminamos, saímos, buscamos um outro parceiro ou uma outra parceira e a história se repete. E as histórias vão se repetindo em nossa vida até que a gente pare e aprenda que não precisamos viver dessa forma. E a gente aprenda realmente que uma relação é para termos paz. Até mesmo porque, gente, a nossa relação, ela não influencia somente em nós. Ela influencia também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Como que ela aprendeu sobre relacionamento? Através da infância dela. Qual o exemplo de relacionamento que ela tinha? O relacionamento dos pais dela, que era um relacionamento super tóxico e problemático. Então, na cabeça dela, aquilo era relacionamento. O exemplo de relacionamento que ela tinha era aquele. E quantos de nós hoje não temos, né, não damos continuidade a algo que foi aprendido e achamos que aquilo é o normal e que não existe outra forma a não ser aquela que aprendemos? E é muito interessante que quando as pessoas começam o processo de autoconhecimento, a trabalhar suas dores, a entender a origem de tudo, elas passam a perceber e geralmente a frase que vem é a seguinte: como que eu vivi tanto tempo assim? Porque a sensação é que elas saíram de um pesadelo muitas vezes. E quando saem e olham pra trás, que aí elas viram e falam, como é que eu dei conta disso, hein? Como é que eu dei conta de viver e achava que isso era o normal, achava que isso era o natural? Nós temos que entender o seguinte, gente. Relacionamento é pra ter paz. Sim, é pra ter paz. Esses memes que as pessoas ficam romantizando e falando, quer ter paz, casa com uma pomba. Gente, relacionamento é um lugar no qual nós precisamos chegar, encontrar tranquilidade,
É óbvio que tem questões a ser tratadas como em tudo na vida, mas aí o que nós fazemos? Nós utilizamos a comunicação. Nós nos comunicamos. Não quer dizer que não vamos ficar tristes, que não vamos sentir raiva muitas vezes. Não quer dizer que não vamos nos frustrar com o outro. Mas tudo isso faz parte de uma relação saudável. Assim como o outro também se frustra comigo em diversas situações, isso vai acontecer. Nós vamos ter algumas questões a serem trabalhadas, como em tudo na vida a gente tem desafios. Mas no relacionamento saudável, nós conversamos, nós dialogamos e entendemos que a relação, ela não só atinge a nós, ela atinge as pessoas também que estão ao nosso lado. A relação, quando ela não é saudável, ela está atingindo a mim, ao meu parceiro ou à minha parceira e as demais pessoas ali da estrutura, sejam amigos, sejam parentes, sejam seus filhos, porque os seus filhos, principalmente, eles estão aprendendo sobre relacionamentos através da forma como você se relaciona. Então, nós não temos que naturalizar aquilo que nos faz mal. E nós também não temos que culpabilizar o outro. Por quê? Porque relacionamento é 50% de um e 50% do outro. Mesmo que seja o outro a fazer, eu tenho que buscar a resposta em mim. Por que eu aceito essa situação? O que me torna dependente de não conseguir sair dessa situação? Naqueles casos das pessoas terem conversado, terem explicado e a coisa não ter melhorado porque ambos precisam querer. Então, muitas vezes, o autoconhecimento ele nos liberta. Por quê? Porque eu consigo olhar para mim e até mesmo muitas vezes falar, eu mereço mais. Isso não é saudável. E me retirar daquele local quando o local é tóxico. Então, gente, eu sempre falo que autoconhecimento é para eu me entender e não para modificar o outro. Eu faço o meu processo de mudança e automaticamente atinge o outro. Caso não atinja, eu vou continuar caminhando e o outro fica para trás. Eu sempre falo, no relacionamento, ambos têm que caminhar. Porque senão um vai caminhar a ponto do outro ficar para trás. E vai, quando você olhar para trás, você fala, não é isso que eu quero mais para mim. Não vamos romantizar situações que nos tiram a paz. Não vamos deixar de resolver pendências que precisam ser resolvidas com diálogo e comunicação. Relacionamento precisa sim ser saudável. Caso contrário, nós vamos entrar cada vez mais num processo de adoecimento mental e físico também, porque sim, atinge o físico, que quando percebermos, pode ser tarde demais. Então vamos ficar atentos na qualidade dos nossos relacionamentos. Não é só amorosos não, tá? A minha relação com a minha profissão, a minha relação com o meu trabalho, a minha relação com as pessoas e principalmente a minha relação comigo. Como que você se relaciona consigo? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Até o próximo vídeo.